Fala galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Conrado Augusto, sou professor de legislação do SUS e sou professor do ICL Cursos e também professor do Descomplica SUS. Dou aula de SUS para concursos públicos, residências, processos seletivos, todas as provas aí que caem em SUS, tudo que envolve SUS. Já faz 5 anos, então já tive diversos alunos, consegui já aprovar diversas pessoas, consegui descomplicar SUS aí para muita gente, certo? Conforme prometi, pessoal, conforme foi prometido, estou cumprindo. Vamos juntos fazer uma análise aqui dessa prova do programa de residência da UFO, prova essa que foi no último dia 28 de janeiro. Gente, já começo esse vídeo, falando que a prova foi muito bacana, que a prova mudou muito, e aí eu já quero parabenizar a UFO por isso. Muito bacana, prova muito bem feita. Para quem já foi meu aluno, sabe que eu sempre faço muitas críticas a essa prova. Eu sempre faço diversas críticas até pesadas mesmo, porque sempre achei que foi uma prova muito estranha. Era sempre uma prova de SUS que não era muito parecida com as provas que a gente tem de forma geral. E aí, dessa vez veio uma prova muito bem feita, uma prova que daria para a gente fazer aí 13, 12 de 15 pontos. Para quem foi aluno da turma presencial, viu que das 15 perguntas que a gente teve, 14 a gente trabalhou em sala de aula. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. Das 15 questões que a gente teve em prova, 14 a gente trabalhou em sala de aula. Isso é fantástico. Para melhorar uma dessas questões, o título dela traz um caso, que a gente vai ver ela já já. Esse caso, a gente trabalhou o caso em sala de aula, o mesmo caso, o mesmo exemplo. Isso é fantástico. O que é isso, gente? Magia? Fraude? Não, isso é preparação, é saber entender o que é uma prova de SUS e como que a gente pode direcionar esse estudo para que a gente não perca tempo. Haja vista que a gente só teve aí 1 mês e meio de menos que isso, 1 mês e 15 dias entre edital e prova. Então, galera, é isso, é saber as regras do jogo para a gente jogar. Eu falo isso muito com os meus alunos, é saber a regra do jogo para a gente saber jogar, certo? Prova boa, prova que foi muito bacana, prova muito bem feita, parabéns para a UFO, parabéns para quem fez. Vou dar uma nota 9 e vou explicar o porquê. A nota 9 para a prova, quase 10. Porque faltou questões de legislação, leis orgânicas de saúde, decreto 7.508, Constituição Federal, faltou o Pacto pela Saúde. Então, faltou ali comentar algumas coisas da lei, que são itens pesados que a gente vê em sala de aula, que a gente trabalha, e que eu acho que por mérito poderia ter aí pelo menos uma questão, pelo menos 2 questões que fosse sobre o assunto. Tranquilo? Fora isso, galera, prova muito bem feita, prova bacana, prova top. Professor, média de nota, o que você acha? Como que vai ser nota de SUS? Eu acho o seguinte, aquele cara que é bom, aquele cara que já está num ritmo bom de prova, ele deve ter feito aí entre 12 e 14 pontos. Ele ficou nessa média, uma média 13, vamos pôr aí. Uma média 13 para aquele cara que é bom. Às vezes vai ter alguém que fechou, vai ter alguém que fez 14 pontos, mas vamos pôr em média 13. Aquele cara que é bom fez aí pelo menos 13 pontos. Aquele que começou agora, que está num ritmo mais devagar, ele deve ter feito entre 9 e 10 pontos. Vamos pôr uma média 10 pontos, 9 e 10 pontos geral. Quer dizer então que aquele que já tá com o pé na porta, que é assim que a gente fala, né? O cara já tá quase passando, ele conseguiu fazer 3, 4 pontos a mais, então ele já saiu daquele bolo, ele já saiu daquele meio de todo mundo ali, ele já conseguiu ali ganhar 2, 3, 4 pontinhos a mais, que podem fazer a diferença para que você seja aprovado, ok?
Vamos conversar sobre a prova? Vamos analisar juntos essa prova? Vamos passar questão por questão. Eu estou aqui com a prova do tipo 1. Então, caso você queira seguir também daí, entre lá no site da UF e baixe aí a prova tipo 1, ok? Estou com a prova tipo 1 aqui para que a gente possa conversar. Nós temos 50 questões, sabemos disso, são 50 questões que a gente tem. Dessas 50 questões, 15 foram de saúde pública, 15 questões de saúde pública com peso 1 e 35 perguntas de conhecimentos específicos com peso 2,5. Ótimo, sabendo disso então, vamos entrar na nossa prova, vamos conhecer aqui a nossa prova. Você que já fez vai lembrar certamente dessas questões que a gente vai tratar. Você que não fez, vamos fazer junto aqui comigo, que é uma forma de você aprender, de você se preparar para a prova do ano que vem. Beleza? Vamos junto? Questão 1 da prova tipo 1 trata de um tema muito bacana, um tema chamado notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Significa que nós temos uma lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. São aquelas doenças, são aqueles eventos que devem ser notificados às autoridades de saúde de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória. Mas essa questão fala assim pra gente: podemos afirmar que a notificação compulsória de doenças, agravos e eventos em serviços de saúde públicos e privados em todo o país deverá ser desenvolvida diante da suspeita ou da confirmação de uma doença ou de um agravo. Conversamos muito em sala de aula e conversamos muito na aula de véspera também. Na aula de véspera a gente trouxe esse assunto. Existem doenças que devem ser notificadas mediante suspeita ou mediante confirmação. Ok? Então aí a gente já conseguia matar essa questão, já iríamos marcar a letra A. Letra B, falsa porque fala diante da confirmação dessa doença ou agravo. Falso. Somente diante dessa? Não. Diante da suspeita ou diante da confirmação. Letra C, obrigatoriamente apenas para médicos e outros profissionais de saúde? Não. Aqueles que são responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde também devem fazer isso de forma obrigatória. E ele põe aí que é facultativo. Falso, não tem nada disso. Letra C, viajou, falso. Letra D, falsa porque ele põe menos a esses serviços. Falso também porque cabe a esse serviço fazer notificação compulsória de doenças, de agravos e de eventos em saúde pública. Questão tranquila? Questão tranquila para a gente já ganhar o nosso primeiro pontinho nessa prova aí da UFO de residência, beleza? Questão 2 trata de um assunto chamado Redes de Atenção à Saúde, RAS. Assunto esse que a gente trabalhou no nosso curso presencial e que a gente comentou na aula de véspera também. É uma rede de ações e rede de serviços que juntos tem por fim garantir a integralidade de ações e de serviços em saúde. Perfeito. Aí, na prova, ele conta pra gente o que é a RAS, etc. E aí, ele fala que a RAS é constituída por alguns elementos, menos qual? Ele quer saber menos aquele que não é um elemento da RAS. E aí, gente, essa questão, mesmo que a gente não saiba muito de RAS, essa questão é um pouco óbvia, porque ele colocou para a gente pontos de atenção de desenvolvimento agrário. Aí você já pode pensar que não tem muito a ver com o SUS mesmo não. Mas aí ele pôs também esportivo e portos. Vamos junto aqui pensar nos itens A, B e D, depois eu falo desse C. Pode ser? Letra A fala dos dois elementos, população e região de saúde. Perfeito, faz parte da RAS. Letra B, pontos de atenção,
à saúde, em que se ofertam serviços de saúde e ligações que se comunicam. Perfeito, é isso mesmo que é a RAS. E letra D, modelo de atenção à saúde, também perfeito, faz parte da RAS. Eu chamo a atenção no item C, porque a gente poderia vislumbrar uma possibilidade de recurso. E aqui a gente só está fazendo uma análise da prova, é uma análise superficial. A gente poderia vislumbrar isso. Não estou dizendo que cabe recurso aqui, mas a gente poderia fazer uma análise profunda do item esportivo. Por que eu digo isso? Porque na Lei 8080, ela define os determinantes sociais de saúde, que você se lembra quais são: moradia, saneamento básico, renda, lazer. E tem um determinante social de saúde que é a atividade física. A atividade física é um determinante social de saúde. Ora, se ela é um determinante social de saúde, quer dizer então que ela pode ser então feita através do esporte. E os pontos de esporte podem ser elementos de uma RAS. Vejam a linha de raciocínio que eu trouxe. A atividade física é um determinante social de saúde. E o esporte é uma forma de praticar a atividade física. Logo, os pontos de atenção esportivos também devem fazer parte da RAS. Isso é uma análise que eu estou fazendo aqui agora, junto contigo. A gente teria que fazer uma análise uma análise profunda sobre isso, fazer uma busca teórica sobre o assunto para que a gente pudesse fazer esse recurso. Por hora, eu só estou dizendo que a gente poderia vislumbrar uma possibilidade de recurso nesse item C. Perfeito? Mas como eu sempre digo, prova às vezes a gente não tem a que está totalmente correta e a que está totalmente errada. Nós temos, aliás, a gente pode ter aquela que está totalmente correta e aquela que está totalmente errada, assim como a gente pode ter também aquela que está mais errada ou aquela que está mais certa. Então a gente não briga com prova, nesse caso a gente marca a letra C e continua fazendo a prova normalmente. Tranquilo? Prova tipo 1, questão 3. Vamos então seguir em nossa análise. Prova tipo 1, questão 3, fala sobre projeto terapêutico singular, o famoso PTS, que está sendo muito cobrado pela UFO nas suas provas. Sendo muito pedido e sendo muito cobrado pela UFO nas suas provas. Vamos juntos aqui olhar como que a UFO colocou esse gabarito. Gabarito da UFO, questão 3, letra D. É isso mesmo. Questão 3, letra D, quando ele fala que é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas para um sujeito individual ou coletivo. Ou seja, eu faço um PTS para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, ou para o seu coletivo. Para isso que eu faço PTS. E esse é fruto de uma discussão de uma equipe. E essa equipe pode ter apoio do NASF. Então, perfeito. Perfeito. Letra D, questão que nem cabe recurso também. Questão bem feita, questão que não cabe recurso aí não. Certo? Podemos seguir? Questão número 4 traz para a gente NASF, Núcleos de Apoio à Saúde da Família. A tema que a UFO está trazendo nas suas provas de forma muito forte. Então, se você vai continuar fazendo provas da UFO, continue lendo sobre NASF. Essa é uma dica que eu já te dou. Continue lendo sobre NASF. A UFO está cobrando muito NASF em suas provas. Olha só como que ela trouxe nessa pergunta número 4. De acordo com as diretrizes do SUS no campo da saúde, não são exemplos de integração entre NASF e equipes de outros serviços as equipes. Letra A, B, C e D. Essa daqui, gente, está clara para a gente que é a letra A. Essa daqui está clara para a gente que é a letra A. Para quem leu um pouquinho sobre NASF, para quem sabe um pouquinho de NASF,
Tá claro, letra B, letra C e A, letra D, todas são serviços de saúde. Então, não temos dúvidas de que esses serviços podem ter apoio do NASF. Muito embora a letra A, de novo, a gente poderia vislumbrar uma possibilidade de recurso. Por quê? Eu entendo que a A está falsa, não são mesmo exemplos, de forma direta, mas de forma indireta, por exemplo, uma equipe de saúde da família, quando ela faz as suas ações, que são ações intersetoriais, ela pode fazer uma ação com uma escola, por exemplo, de alfabetização. E aí o NASF, de forma indireta, irá se integrar a essa equipe. Ou irá fazer o seu apoio ou irá pegar e fazer o seu apoio a essa equipe. Então, assim, de forma direta, falsa mesmo. De forma indireta, poderíamos fazer uma análise para entender se cabe recurso ou não. Estou aqui indicando que a gente poderia vislumbrar uma possibilidade de recurso em cima dessa letra A. Mas aí a gente teria que fazer uma análise profunda, procurar apoio teórico para a gente poder fazer isso, ok? Mas como está claro para a gente não briga com prova, a gente faz, a gente marca e a gente segue, marca a letra A e segue fazendo a prova normalmente. Tranquilo? Questão número 4, então, letra A. Olha só essa questão número 5, também sobre NASF, e aí eu chamo a atenção novamente. Nós trabalhamos essa questão tanto no curso presencial quanto na aula de véspera. Nós trabalhamos esse item tanto no nosso curso presencial quanto na nossa aula de véspera. Ele quer saber aquelas pessoas ou aqueles cargos que não podem compor uma equipe do núcleo de apoio à saúde da família. A gente quer saber quem são aqueles que não podem compor o NASF. Aqueles que não podem compor o NASF, eu dei até uma dica em sala de aula. Todos que compõem o NASF são profissionais de ensino superior. Não tem ensino técnico, por exemplo, não tem ensino médio. Todos que compõem o NASF são pessoas que ocupam cargos de ensino superior, certo? É isso que ele quer saber na nossa pergunta número 5, então vamos fazer uma análise dela. Ele quer saber os que não fazem parte. Perfeito. Letra B de bola. Risquei até a letra C aí na tela, mas letra B de bola. Não faz parte do NASF essas 3 áreas da letra B. Letra A. Poderíamos ficar em dúvidas com arte educador. Letra D. Poderíamos ficar em dúvida com o profissional de saúde sanitarista. Mas quem fez aula comigo, quem fez aula de véspera comigo, lembra disso e viu isso, que eles compõem o NASF também. Ficamos com letra B de bola, como aqueles que não podem fazer parte do NASF. Perfeito? Questão 6. Questão 6. Caracteriza-se como ação da ouvidoria ativa no SUS. Assunto, ouvidoria. Assunto esse que está sendo muito pedido também pelas provas da UFO nos últimos 2-3 anos. Já faz 2-3 anos que ela cobra esse assunto nessa prova e 2-3 anos que cai questões sobre esse assunto. Então, se você está assistindo esse vídeo porque vai fazer a prova o ano que vem, saiba que se o edital ficar como está, tem muita chance de cair ouvidoria novamente. Perfeito? Ele quer saber aquilo que caracteriza-se como uma ação da ouvidoria. Vamos conferir lá como que a UFO trouxe isso? Questão número 6, letra A, perfeitamente. Questão número 6, letra A, promover a maior participação e controle da comunidade na avaliação do desempenho institucional e na proposição de diretrizes para a sua atuação. O termo que ele trouxe é ouvidoria ativa, quer dizer que não é aquela ouvidoria que só ouve, é aquela que vai atrás, que vai em busca. Por exemplo, ela te liga e ela
e ela te faz a seguinte pergunta: Senhor João, o senhor esteve na UFO durante os dias tais e tais por conta de uma queixa tal. A senhora esteve lá na UFO para poder fazer parto, por exemplo. Ficou lá do dia 7 ao dia 12. Você tem crítica, elogio que queira ser feito? E ele passa isso para eles por telefone. Ele te envia uma carta, por exemplo, ele te envia uma carta impressa com os custos da sua internação. Não é para que você pague, mas para que você faça controle social, para que você possa participar do SUS. Por isso que a gente fica com a letra A. Questão muito bem feita, questão que também não cabe recursos aí não. Certo, pessoal? Vamos para a próxima, questão número 7. E aí, gente, questão número 7 é a única questão que a gente não trabalhou no nosso curso presencial. E ainda vou um pouquinho dizer que a gente poderia fazer com o que a gente viu, daria para a gente ver. Porque olha só, no seu título ele já traz um quadro escrito genograma, relacionamento entre familiares. Olha só, está no título do quadro. Aí ele põe assim: os símbolos descritos acima constituem-se como elementos fundamentais de um importante instrumento do NASF, chamado de... Gente, mesmo que a gente não soubesse, olha o título: genograma entre familiares. Poxa, genograma familiar. Letra C, olha só, genograma familiar. Letra A, PTS, a gente já explicou agora mesmo, questão número 1 ou 2, se eu não me engano. Explicamos o que é um PTS. Letra B, genoma. Genoma vem de genética. Não cabe pra gente. Letra D, apoio matricial, também não tem nada a ver. Isso aí a gente está dizendo da lógica com que o NASF atua. Isso é outra coisa. Caso queira, jogue no Google ou leia o que é apoio matricial. Questão, gente, que embora a gente não viu em sala de aula, dava pra gente fazer ela com base no título que ele trouxe, poxa. Genograma, relacionamento entre familiares. Perfeito. Questão, então, letra C, também não cabe recurso, ok? Questão número 8. Questão número 8, ele traz PEMAC. Que é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. PEMAC que é o seguinte: quanto melhor a minha equipe da atenção básica fizer o seu acesso, quanto mais ela fazer o que ela deve fazer de uma forma positiva, quanto maior for a sua nota no PEMAC, mais repasse eu tenho do Fundo Nacional de Saúde. Mais repasses financeiros eu tenho. De novo, quanto melhor a minha equipe for, quanto mais alta for a minha nota, mais repasse financeiro eu tenho. Isso é o PEMAC, ok? E ele quer saber aquilo que não se inclui no PEMAC. Gente, essa questão é tranquila também. Olha aí, ó. Vamos junto. Veja a letra D. Estabilidade das equipes e baixa rotatividade dos profissionais. Onde que a gente tem isso no SUS? Não temos. A gente pode falar que o SUS, por exemplo, tem precariedade da rede física, letra A, ok, letra A certinho. Nós podemos falar que no SUS nós temos espaços, ambientes pouco acolhedores nas UBSs, por exemplo, eu posso falar isso. Eu posso falar no SUS também que nós temos inadequadas condições de trabalho, podemos falar isso também. Mas a gente não pode falar que o SUS tem estabilidade de equipes, pode. Muito menos dizer que tem baixa rotatividade. É alta, é instabilidade das equipes e alta rotatividade dos
profissionais. Então ficamos com a letra D. Ficamos com a letra D. Dava para a gente fazer por eliminação também. Questão que não cabe recurso, questão bem feita até. Ficamos com a letra D. Ok? Questão 9. Questão 9 trata de educação permanente. Eu vou ter que repetir, já está ficando chato, mas eu vou ter que repetir. Trabalhamos esse termo em sala de aula no nosso curso presencial. Educação permanente visa uma mudança de lógica do processo de trabalho das equipes de saúde. De novo, toda vez que tiver o termo educação permanente, você vai linkar com mudança no processo de trabalho. Toda vez que tiver o termo educação continuada, significa parte técnica, sujeito que não sabe passar a sonda vesical. A parte técnica em si, sujeito que precisa, por exemplo, faz tempo que eu não atuo na prática, eu preciso entender como que eu entubo esse paciente. Ele precisa de uma educação continuada, ele precisa aprender a técnica novamente. Mas se o meu problema é no processo de trabalho, exemplo, como que eu monto uma agenda de trabalho, aí eu tenho que fazer uma educação permanente com a minha equipe. Entendeu? Educação permanente. O P vem de processo de trabalho. De que então para você? Educação permanente, o P vem de processo de trabalho. Qual dos itens então, letra A, B, C e D, que trata de processo de trabalho? Logo a gente já vê letra B. Título: Educação permanente no SUS pressupõe um saber e um fazer integrado ao cotidiano do trabalho, em consonância com os principais objetivos e diretrizes para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Perfeito, perfeito. Confere comigo. Questão 9, letra B. Questão 9, letra B. Perfeito, de acordo com o gabarito que a UFO deu, que ainda é um gabarito aí provisório, mas que em breve ela deve aí divulgar o seu gabarito oficial para essa prova. Então é bom saber, é bom que fique até nesse vídeo que nós estamos fazendo ele hoje de acordo com o seu gabarito provisório. Pode ser que a UFO vá mudar, então a gente está fazendo isso de acordo com o seu gabarito provisório. Perfeito? Questão 10, quase fechando a prova aí. Gente, questão boa, questão de carta dos direitos e carta dos deveres dos usuários da saúde. Trabalhamos isso em sala de aula. Venha para o ICL se você não veio até hoje. Venha para o Descomplica SUS, www.descomplicasus.com.br. Conheça os cursos que a gente tem, para que você possa fechar, assim como vários alunos nossos fecharam essa prova, certo? Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que dispõe sobre direitos e sobre deveres, o recebimento das receitas e das prescrições terapêuticas deve conter, exceto o que? Letra A, deve ser somente impressa ou digitada, extinguindo a caligrafia legível e a datilografada? Falso. Se fosse assim, jamais poderíamos ter prescrições manuais, aquela que a gente faz no papel. Não pode. Letra A, então, errado. Letra B, nome genérico das substâncias prescritas? Ok. A dose e o modo de usar também, e textos sem códigos e sem abreviaturas, aquelas siglas que a gente inventa. Então, perfeito. Letra B, letra C e letra D. Ficamos com a letra A, questão que não cabe recurso aí também. Garantimos mais um ponto. Ok? Questão 11, fechando a prova, quase, né? Já estamos na questão 11 de 15. A APS deve ser orientada por seus princípios. Dentre eles, o princípio da longitudinalidade. E ele pergunta: qual definição expressa esse termo? Em qual alternativa a gente encontra isso? Certo? Vamos ler aqui.
Longitudinalidade é o acompanhamento do indivíduo ao longo do tempo, pelo médico generalista ou pela equipe de atenção primária em saúde, quanto aos múltiplos episódios de doença e de cuidados preventivos. Vamos ver se a UFO também pôs a letra C? UFO, letra C. Perfeito. UFO, letra C. A única ressalva que eu faço aqui, pessoal, é o termo que ele põe, feito pelo médico ou pela equipe. Ele traz uma visão médico-centrada, não traz? Isso poderia gerar dúvida aí pra gente. Mas como ele pôs pelo médico ou pela equipe, vamos entender que ele não está, então, centralizando isso, então o item está correto. Letra A, letra B e letra D, falsos aí, não cabe nem a gente pensar neles não, até por conta, senão esse vídeo fica muito longo. Então tá aí, letra C, o item que a gente marcaria como o item correto. Perfeito? Questão 12 de 15, fechando aí essa prova já. Questão 12 de 15, diz pra gente que em todo documento do SUS, além da identificação pelo nome e sobrenome civil, que é assim que a gente chama as pessoas no SUS, deve também ter um nome, deve ter um campo para que nós tenhamos o registro do nome social. Gente, comentamos isso no nosso curso presencial e comentamos isso na nossa aula de véspera. Tá ficando até chato, mas é isso, não tem muito o que a gente falar. E ele quer saber do nome social. O cara chama João da Silva, mas ele quer ser chamado de Maria. Isso é nome social. Dentro do SUS, ele tem esse direito de ter esse campo em todos os seus documentos. Prontuários, exames, guias, qualquer coisa. Nome social deve estar presente. Certo? Aí ele põe assim, essa proposição refere-se a quê? Eu vou ficar com a letra D direto. Ao direito aprovado e publicado na Carta de Direitos e Deveres dos Usuários em Saúde, que vem aí de uma luta desse grupo LGBT. Pronto. Questão 12, letra D. Nem vamos ler as outras porque não cabe. Ficamos com a letra D, a questão que nem cabe recurso também. Perfeito? Questão 13 de 15. Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar, a PNOSP, no âmbito do SUS, é correto dizer que... Gente, essa questão eu cantei a pedra em sala de aula também. Vai ficar chato, mas eu vou continuar falando isso. Eu disse que era muito parecido o texto com o que a gente tinha para a atenção básica ou para a APENAB. Olha só, é certo dizer que os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam de forma articulada à atenção básica, que tem a função de coordenadora do cuidado e ordenadora da RAS. Perfeito, item perfeito, conforme a PNOSP, você pode ir lá conferir. Letra de lei, cantei a pedra e caiu a pedra cantada. Caiu a pedra cantada, perfeito? Letra B, questão também que não cabe recurso. Quer ir lá no site da UFO, ver se é isso mesmo? Pergunta 13, letra B de bola, perfeito. Fechando aí a prova, o termo gestão da clínica para PNOSP refere-se a quê? O termo gestão da clínica refere-se a quê? De novo, letra de lei, a gente vai ficar com a letra A. A práticas assistenciais e gerenciais feitas por meio da gestão de leitos, por meio da corresponsabilização e da avaliação de indicadores assistenciais. Letra B, letra C e letra D estão falsas porque letra de lei não estão no PNOSP, não fazem parte do PNOSP, então não cabe para a gente tratar dos outros itens. Perfeito? Chegamos na nossa última questão e aí a gente vai fechar esse vídeo com chave de ouro, pessoal. A gente vai fechar esse vídeo com chave de ouro porque quem é meu aluno sabe disso, que no nosso curso presencial a gente tratou exatamente esse caso aqui em sala de aula, que está na
Política Nacional de Humanização. Esse caso está no manual da PNH, Política Nacional de Humanização. E eu lembro direitinho que em sala de aula eu propus para que os alunos lessem o caso e dissessem para mim a que o caso se referia. Exatamente a forma como caiu em prova. Isso não é magia, isso é preparação. Olha só, esse caso de X, que tinha 15 anos de idade, chegou a uma unidade de saúde sozinha, andando visivelmente angustiada, disse estar com muita dor na barriga. A profissional da acolhida administrativa avaliou que ela tinha condições de ficar na fila e depois de 35 minutos esperando, X voltou e disse que a dor estava aumentando, mas foi reconduzida para que esperasse a sua vez na fila. Depois de 15 minutos, X caiu no chão, sendo levada em seguida para atendimento em estado de coma por ter ingerido veneno para interromper uma gravidez indesejada. O que a história de X indica é a urgência de reversão e reinversão dos modos de operar, os processos de acolhimento no cotidiano dos serviços de saúde. A PNH bate nessa tecla. A forma como a gente acolhe as pessoas deve ser com escuta ativa e com classificação de risco. A PNH fala exatamente isso. A gente acolhe as pessoas através de escuta ativa e a gente acolhe as pessoas por meio de classificação de risco, utilizando protocolos clínicos para que não seja subjetivo. Ficamos então com a letra A, que trata exatamente sobre isso. Certo, pessoal? Fechamos aí a parte de SUS, e o que eu queria te dizer, caso você tenha feito 13, 14 pontos, é que parabéns por isso, você mandou muito bem. Se você fez 9, 10 pontos, parabéns também, mas siga firme nos estudos para que a gente possa subir essa média. Se você, por acaso, fez menos que isso, gente, sinal de alerta vermelho. A gente precisa estudar SUS pra caramba. E eu tô aqui para poder te ajudar, eu tô aqui para descomplicar SUS para você. Ok? Eu tô aqui para que a gente possa fazer juntos, conversar juntos, pensar juntos SUS para a sua prova. Vem aí várias outras provas, EBSER, concursos, tem muita prova para vir e a gente precisa saber SUS, porque SUS cai em praticamente toda a prova de saúde, certo? Essa prova em si, prova muito boa, a gente deve ter feito aí pelo menos uns 13, 14 pontos. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que ainda tenha ficado, posta aqui embaixo, digita aqui embaixo. Professor, eu fiquei em dúvida no item C daquela pergunta 12. Posta aqui ou me envia e-mail, entra lá no site descomplicasus.com.br, envia para mim um texto, mensagem com a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de tirar essa dúvida e te descomplicar aquilo que está aí difícil, complicado em SUS. Certo, pessoal? Por hoje é só, analisamos a prova todinha, a gente volta aí em outros vídeos com várias outras análises e várias outras aulas sobre SUS. Perfeito? Até mais, um abraço para todos e para todas, tchau!